Olá, fala aí galera, beleza? Trouxe vocês aqui nesse cenário um pouco diferente, tá? Aproveitei que saiu um solzinho aqui e agora tem um helicóptero passando, não sei se dá para vocês escutarem, mas para a gente conversar um pouco sobre networking, como inteligência artificial pode impactar no seu networking e basicamente como você não deve utilizar a inteligência artificial para fazer networking, tá? Agora por volta de umas 10, 9, 10 da manhã, eu acabei de sair de uma reunião de network de empresários aqui que eu faço parte na minha cidade. E é um network presencial que eu estou presente aqui toda quarta-feira, batendo carteirinha, 5 da manhã começa o encontro e vai até por volta de umas 8 e meia, 9 horas, depende do dia. E, cara, eu vejo muitos erros de inteligência artificial da galera que comete na hora de fazer networking, porque às vezes é um pessoal que não entende direito como é que faz para realizar um bom networking, participar desses eventos. Eu mesmo sou uma pessoa que não tinha noção de como fazer isso, mas que eu fui aprendendo com o tempo. Então, já faz 6 meses aí que eu estou participando desse grupo de empresários, com 50 empresários de todos os setores, segmentos, profissões diferentes, cara. Tem advogados, tem galera de seguro, galera de construção civil, arquitetos, marmoraria, marcenaria, tudo que você puder imaginar. E eu sou o único ali que trabalha com tecnologia, né, dentro do meu grupo especificamente. E eu fui aprendendo algumas coisas sobre networking que antes eu pensava que a gente poderia usar de inteligência artificial e que eu fazia o network de uma forma diferente, de forma online, né? E queria passar essas ideias aqui para vocês. Então, primeira coisa, cara, que vocês têm que pensar é que networking não é uma lista de transmissão. Você tem que pensar como fazer um networking para os seus possíveis parceiros, possíveis clientes, de um jeito que você cria um relacionamento com eles, né? Assim como você deve tratar qualquer lista de transmissão de uma boa maneira. E você tem que pensar nesses empresários como um relacionamento de longo prazo. Porque por mais que você esteja ali com eles, eles vão esperar alguma coisa de você que você possa dar para eles em troca, né? Então não se trata de uma relação que só você vai ganhar uma lista de e-mail deles, ou que você vai pensar, eu vou fechar, vou vender para aquele cara e isso vai ser a única coisa que eu vou tirar daqui. Não, você está ali num networking para você conseguir construir um relacionamento com eles. E isso vai te trazer frutos no longo prazo. Então não trate seu networking como uma lista de transmissão, que você vai só ficar enviando propaganda diretamente para o e-mail ou para o contato deles, né? Então isso vai fazer muita diferença no seu networking. Uh, Diferente do networking que a gente usa, ou pelo menos eu usava bastante, né, que é o networking de LinkedIn, que você vai atrás das pessoas, que você tem interesse, você comenta ali num post para gerar engajamento, para gerar conexões, seguidores ali no LinkedIn, né? Você cria um conteúdo ali para você ter a possibilidade de ter um networking com alguém. Não é assim que funciona dentro de um networking profissional ali, se você está lidando com empresários que já estão no jogo há muito tempo. E a gente que trabalha com inteligência artificial, a gente quer muito que isso vire algo duradouro. Que você quer ter aquele cliente para pessoas que às vezes não entendem muito de inteligência artificial, para você explicar o seu serviço, porque eu tive muito essa dificuldade no começo de explicar para todo mundo o que é a inteligência artificial, como você pode usar, como pode ser benéfico para aquele empresário ou para aquela empresa. E é um trabalho árduo que eu faço até hoje, tá? Não, até por isso eu criei esse canal, eu criei a newsletter para deixar e criar essa conscientização desses empresários, beleza? Um segundo ponto aqui que eu acho que é importante a gente pensar. Então, o segundo ponto que a gente pode pensar no uso da inteligência artificial, cara, é limitar um pouco essa agitação que a gente tem no começo. Porque no começo a gente quer muito, cara, a gente quer fazer conexão, a gente quer vender alguma coisa, e você tem que ter muito cuidado para essas conexões não serem conexões vazias ou conexões rasas. Uma coisa que eu aprendi ali naquele grupo de networking é a questão de visibilidade, credibilidade e rentabilidade. Necessariamente nessa ordem que você precisa ter a visibilidade, por isso que o encontro é todas as semanas, e um dos pontos que a galera bate muito na tecla é de você estar ali presente todas as semanas, conversar com empresários, se portar como um empresário,
e também de você demonstrar que você consegue fazer um bom serviço. A credibilidade vem logo após isso, de que as pessoas vão começar a acreditar no seu serviço e com isso elas vão te contratar e isso vai gerar mais credibilidade para você. E depois, por último, vem a rentabilidade. Então, as pessoas virem que você faz um trabalho, acreditarem no seu trabalho, aí você vai ter uma grande rentabilidade ao longo prazo. E uma coisa muito importante é que você crie relacionamentos de longo prazo com pessoas que querem jogar jogos de longo prazo. Porque você pode criar relacionamentos curtos com jogos curtos, né? E você precisa de que isso se mantenha por um tempo. Você pode ganhar muito dinheiro, isso aí pode ser, por exemplo, as bets, que você tem um relacionamento curto, você tem uma alta rentabilidade, mas aquilo você sabe que não vai se manter por muito tempo, você nem tem a garantia. E você, como empresário, às vezes precisa entender o que você quer fazer. Ah, quero ter uma explosão de rentabilidade a qualquer custo, ou quero ter uma segurança de que eu vou construir algo longo e duradouro, que eu vou conseguir construir uma empresa, relacionamentos que vão me servir pro resto da minha vida, né? Então acho que isso é muito importante e você como empresário deveria pensar. E, cara, a inteligência artificial ela pode ser muito útil para você. Eu fiz um vídeo ensinando como você pode usar o ChatGPT para fazer networking, para buscar eventos de networking, para enviar mensagens para as pessoas no LinkedIn, mensagens de follow-up. Tudo isso ele pode ser muito útil, mas de novo você tem que tomar aquele cuidado para que ele não seja de forma alguma rasa. As pessoas percebem quando você está ali atrás delas por puro interesse ou se você quer construir um relacionamento longo e duradouro, beleza? Então, cara, esse grupo de networking tem sido excepcional para mim, tem valido muito a pena. Eu estou até buscando outros grupos de networking, né, de grupos esporádicos que eu possa fazer parte. E eu acho que você só tem a ganhar com o network, você aprender com a experiência de outras pessoas. Você tem meio que ali uma mentoria não, digamos, formal, apesar de ir lá no meu grupo de network eu ter encontrado um mentor que a gente está pensando em fazer alguns projetos juntos, mas que está me ajudando na formatação das empresas, a como performar melhor, então você consegue contatos de diversas formas e no final das contas já trouxe para mim certa rentabilidade, porque eu já fechei algumas parcerias, alguns contratos ali no meu serviço de inteligência artificial que quando eles começarem a tracionar, eles vão me garantir não só o que eu paguei para participar desse grupo de networking, como também uma rentabilidade segura ao longo dos anos, ao longo dos meses, certo? Então, o insight final que eu tenho aqui é, cara, você precisa construir essa visibilidade e credibilidade de uma forma constante quando você estiver fazendo networking. Networking não é uma coisa pontual que você vai simplesmente num dia conversar com uma pessoa e aquela pessoa vai te dar mundos e fundos. É um processo de relacionamento que você precisa buscar parcerias, você precisa buscar parceiros propriamente dito, às vezes para o seu negócio, sócios, e pensar em novos modelos de negócios, porque eles podem abrir a mente para você para outras coisas. E pessoas que têm visões completamente diferentes. Eu trabalho com tecnologia, com inteligência artificial, nunca que eu ia pensar da mesma forma que um advogado trabalhista, de um corretor de seguros, mas que eles têm muita visão além da tecnologia. Eu sou um especialista em inteligência artificial, ele é um especialista em direito trabalhista, então ele sabe qual é o melhor jeito de lidar com funcionários, como lidar com todo o processo. O cara de seguros é um especialista em vendas, querendo ou não, toda empresa precisa vender. Então isso tudo facilita a vida e você tem muito a aprender com o networking. E uma dica final que eu poderia é que se você quer fazer um networking efetivo, cara, você tem que ter uma estratégia, você tem que ter um objetivo claro do porquê que você está tentando fazer networking com aquela pessoa específica, com aquela empresa específica, ou naquele grupo, se você, assim como eu, entra num grupo que está ali num relacionamento de longo prazo, e você ter esse objetivo. Com isso, você vai colher muito mais frutos. E a inteligência artificial é só uma ferramenta que você tem que usar para facilitar a sua vida. Ela não vai resolver 100% das suas questões. Lembre-se sempre que a inteligência artificial é uma ferramenta para facilitar as nossas vidas, mas que o contato pessoal, a conexão pessoal com as pessoas é de extrema importância. Beleza? Galera, se você gostou desse vídeo num lugar diferente, eu falando um pouco mais aberto sobre a visão de networking, de como usar a inteligência artificial ou como um profissional de tecnologia deveria fazer networking,
peço que se clique aqui embaixo para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais notificações. E até a próxima.